Por isso que para nós é tão importante, para os cristãos que creem nisso, é tão importante não somente a morte dele na cruz, mas o túmulo vazio e o testemunho daquelas centenas de pessoas de que viram, andaram com ele, e o mais importante de todos era um judeu chamado Saulo, que era perseguidor dos primeiros cristãos. E alguma coisa aconteceu que ele... Virou a chave. Virou. E ele disse que foi no caminho de uma cidade chamada Damasco. Estive até recentemente lá, numa viagem a Israel, sim. Ele virou, ele estava indo a Damasco matar alguns cristãos ou prender, já que ele tinha ordem do Sinédrio para fazer isso, que é a maior autoridade dos judeus. E ele disse que no meio do caminho uma luz brilhou e a voz do céu perguntou: por que você está me perseguindo? Ele diz isso 3 vezes, ele narra isso nas cartas que ele escreveu. Eu não tenho por que duvidar. Primeiro, ele era judeu. Judeu é monoteísta. Certo. Como é que um judeu passa do monoteísmo absoluto para crer numa trindade, que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus encarnado? É o que ele passou a fazer. Então é preciso ter uma revolução muito grande, né, nisso aí. Ele era fariseu, acostumado a guardar a lei de Moisés. O que é fariseu? Fariseu é um grupo judeu que surgiu no período intertestamentário como reação às tentativas de Alexandre o Grande de helenizar os judeus, que fazia parte da estratégia militar dele. Ele conquistava os países e os países conquistados tinham que falar grego, tinham que aprender os costumes helênicos e as religiões helênicas gregas. Que era politeísta. Quando ele quis fazer isso com os judeus, aí não deu. Né? Aí a famosa, aí veio a revolução dos macabeus, não é? E nessa época surge um grupo de judeus que queriam preservar as tradições judaicas e não se sujeitariam a mudar nada daquilo ali que Alexandre queria. A palavra fariseu é uma palavra que vem do grego, é um verbo aforizo, são as mesmas letras, FRZ, aforizo, que significa separar. Daí veio o nome fariseu, que significa separado, aquele que é separado dessa aculturação helênica, né? Essa aculturação helênica. Opa, obrigado, já ia pedir. Tudo bem. Pois bem, Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Exato. Ele para nesse caminho para Damasco, ouve essa voz e alguma coisa acontece. 3 anos depois, ele aparece como campeão dos cristãos, contando essa experiência e dizendo que Cristo apareceu para ele. Ou ele era doido, então ele está dizendo... Morreu por isso. Ele foi acusado pelos seus patrícios nessa base e foi decapitado por Nero no ano 60... E agora, deixa eu ver, 64, 65, na Via Ápia, em Roma. Sim. Exatamente porque ele cria nisso aí. É quem escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então, a importância para nós de que Cristo, de fato, esteja vivo aqui e agora, para nós. Sem isso, uma pessoa, biblicamente falando, se você não crer nisso, você não pode ser considerado como cristão. É interessante isso aí. O próprio Paulo diz isso: se com o coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico. O que é o cristianismo histórico? Boa pergunta. Cristianismo histórico é o nome que a gente dá aos cristãos de todas as épocas que basicamente creem a mesma coisa. Existe um Deus, esse Deus é triuno, ele se revelou através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e ele voltará uma 2ª vez. Basicamente o credo apostólico, né, mas com algumas pequenas nuances. Através da história, o cristianismo teve algumas vertentes que se desviaram ou adicionando demais a isso ou tirando demais disso aí. Então a gente chama de cristianismo histórico aquela linha, aquela vertente, de cristianismo que sempre manteve isso, né? Então eu, por exemplo, acredito que as coisas que eu creio sobre Cristo, Jesus, a Bíblia, Deus e tudo mais são as mesmas coisas que
um judeu que tinha se tornado cristão no século I. Não creio que há muita diferença. Pelo menos é minha pretensão. Não sei se é muita, mas é minha expectativa. Tá certo? Uma forma de cristianismo que não crê nessas coisas é o que a gente chama de liberalismo teológico, que começou no século XVIII com o racionalismo. O racionalismo, que era uma rejeição contra a religião da época, surgiu França, depois pegou Itália, pegou Alemanha e Inglaterra. Na Inglaterra gerou o deísmo, que é outra forma de cristianismo. O deísmo diz que existe um Deus, mas esse Deus criou o mundo, deu corda, feito um relógio, deixou funcionando e ele não intervém. Deixou a sua sorte. E ele não intervém. Então isso é uma forma de cristianismo que não é histórico, o deísmo. O liberalismo teológico é outra forma. Esse pessoal, influenciados pelo racionalismo, nega a existência de Deus, nega milagres, nega... E acaba transformando o cristianismo numa religião apenas de ajuda social. Em si, nada contra isso. O cristianismo tem que ajudar os pobres e os necessitados. Mas quando você reduz o cristianismo somente a isso, aí você tem a teologia da libertação, que é um exemplo disso, e algumas linhas da missão integral, não todas, mas algumas linhas que se identificam muito com esse tipo de coisa. E eu poderia enumerar mais alguns. Né? Agnosticismo, que vai dizer assim, eu não sei se Deus existe, e isso, eu não posso dizer que ele existe ou que não existe. Né? Mas o cristianismo histórico, ele vem se mantendo dentro dessa... Eu tento me enquadrar nessa categoria. Entendi. A gente fala mais sobre Jesus. Como que você imagina que foi para Jesus esse se tornar humano? Foi um aprendizado? Ele veio sabendo tudo? Não. Ele foi um aprendizado? Total. Ele cresceu como você e eu crescemos. Como criança, aprendeu a falar, engatinhou, fez xixi. Ele não sabia tudo. Não. Sabe falar, sabe... Não. Foi como... Cresceu como uma criança. Porque ou ele tinha que ser um de nós para poder nos substituir, nos representar melhor. Para entender melhor, né? Claro. Então ele cresceu, fez xixi quando não devia. Tomou bronca. Tomou bronca. Aprendeu a se relacionar com os amiguinhos. Aprendeu a profissão do pai. Ele era carpinteiro. Ele se manifestou como o Messias aos 30 anos de idade. Então, até os 30 anos, ele morou em Nazaré. Tanto é que ele era chamado Nazareno. E quando ele teve lá uma vez, depois dos 30, né, quando ele começou o ministério dele, que voltou para visitar a sua cidade, e foi lá na sinagoga dos judeus pregar e falar, o pessoal disse, mas esse aí não é o filho de José? Não estão aqui as irmãs dele, os irmãos? Não cresceu aqui com a gente? De onde é que vem isso aí? Porque ele não chamava a atenção como alguém... Se você olhar, você jamais desconfiaria. Seria uma pessoa perfeitamente normal. A única diferença é que ele... Não pecava. Não. Mas não fazia milagres? Não. Agora, tem uma coleção de chamados evangelhos da infância, apócrifos, que narram histórias assim de Jesus matando o profeta.